Olá, cá estou eu. Por isso continuo. Olá, outra vez. Peço desculpa por este incómodo, mas parece-me que a Manuela vai finalmente entrar. Olá, tia Esther, viva! Manelinha? Sim, eu estou aqui. Mas como é que está? Está preto ou está em voz ou não? Está preto. Então, Não olha, te vejo. eu vejo. Que caramba. Mas tu vês a tua imagem. Vejo. É um mistério. É Pronto. um mistério. Não temos aqui como lindinha prima, que bom estares aí. Olha, não estamos a conseguir fazer de outra maneira, e isto é uma lotaria. Nunca sabemos o que vai acontecer. Estranhamente, hoje voltou a não funcionar. Da última vez a Manuela acompanhou-nos com a imagem do princípio ao fim. Foi uma maravilha. Olha, a minha prima está a dizer que só me vê a mim e eu as duas. Sim, sim, é isso. Olha a Marcela. Olha, mas lá! Ai, que Marcela, que maravilha! Oh, mas estou muito triste por ela não te ver, Manuela. Ah, olá, Oh, que Marcela. chatice. Bem-vinda. Oh, que chatice. Então, pronto, vamos lá, Cristina, porque senão também. Pronto, vamos lá. Vamos a isto. O que tem que ser tem muita força. E vamos então começar por nos apresentarmos. Para quem ainda não nos conhece, que esteja aqui pela primeira vez, o meu nome é Lida Cristina Molar, vivo em Rebordosa e também trabalho aqui. Tenho 55 anos. Atualmente trabalho em terapias espirituais, mas a minha formação académica é em Direito. Trabalhei como advogada durante quase 20 anos e aos 40 anos é que fiz uma mudança radical na minha atividade profissional e passei a trabalhar nesta área. Já aqui fiz um relato muito resumido do que é que foi, como é que aconteceu essa mudança, e falei sobretudo na última live, em que o tema foi escolhas, e falei precisamente dessas escolhas que fiz na minha vida. Creio que é assim uma apresentação básica, mas suficiente. E agora vou passar à Manuela para ela se apresentar. Olá a todos e a todas, bem-vindos. Espero que a minha voz consiga passar mais do que a voz, uma vez que a imagem não se vê. Então, eu sou Manuela Ribeiro, sou economista. Este tema do desenvolvimento pessoal é algo que me acompanha já há muitos anos, mais de 20 anos. Foi esse tema que fez com que eu e a Cristina nos conhecêssemos e, e é isso. Eu tento trazer isso, inclusive, para o meu trabalho com as empresas, no sentido de olhar para as empresas como um conjunto de pessoas e processos, e não só processos. E realmente é muito interessante quando trabalhamos as pessoas em conjunto com os processos, ajudando a encontrar o melhor de cada ser, no melhor de cada fazer. E é isso, foi isso que nos juntou e é isso que nos traz hoje aqui, que nos tem trazido estas quartas-feiras aqui a partilhar as nossas experiências, as nossas aprendizagens. Portanto, é um gosto estar aqui. Muito obrigada por nos oferecerem este bocadinho de vosso tempo. Oh, que lindo! E é isso, faltava acrescentar isto, que eu e a Manuela já nos conhecemos há 20 anos, tornámos-nos amigas e fomos sempre acompanhando o percurso uma da outra, embora nunca se cruzasse em termos de práticas, mas sempre nos acompanhamos e sempre existiu um respeito mútuo pelas escolhas da outra, e o que nos manteve ligadas até hoje, e surgiu agora esta oportunidade de fazermos estas lives em comum e está a ser um gosto enorme. E por isso estou triste hoje
pela imagem da Manuela não aparecer, porque era muito importante que surgisse. Mas, bom, tudo se supera e vamos enfrentar este contratempo avançando no tema. O tema que escolhemos para hoje foi o amor, e se os outros temas foram muito difíceis de abordar em tão curto espaço de tempo, este pareceu-me ainda mais difícil, especialmente difícil. É um tema tão vasto e em que tanto podia ser dito, e escolhermos o que é que vamos dizer de tudo, de entre tudo que nos apetecia partilhar, foi de certa forma difícil. Mas eu vou começar por falar da forma como eu comecei por definir o que era o amor há muitos anos atrás, e quando eu diria que o amor era um sentimento por outras pessoas, que era um contraponto, por exemplo, ao ódio. O ódio e o amor seriam opostos e, sobretudo, com esta vivência da área espiritual, com aquilo que fui aprendendo e, sobretudo, com aquilo que fui vivendo, eu cheguei à conclusão que o amor está muito para além de um sentimento. É um estado, é uma vibração. Aliás, eu devia começar por dizer que não sei definir o amor. O amor surpreende-me cada vez mais, e quanto mais estudo sobre o amor, quanto mais conheço o amor e quanto mais sinto aquilo que eu acredito que é o amor, mas acho que estou longe de saber e sentir o que é o verdadeiro amor, que para mim é o amor incondicional. Eu estava há pouco a dizer que acredito que seja um estado, que seja uma frequência de vibração, uma vibração energética, com uma determinada frequência que se sente e que está muito para além daquele sentimento que nós achamos que é o oposto do ódio, porque é um sentimento, uma energia que representa um estado de unidade de altas frequências de vibração, como é o caso do não julgamento, da compaixão, da verdade, da unicidade, do respeito, da ética, da empatia, ou seja, é desejar para o outro o melhor que podemos imaginar da vida, e aquilo que vejo acontecer no dia a dia é pessoas acharem que amam outras, quando ao mesmo tempo têm em relação a elas sentimentos de posse, de dependência, de necessidade de controlo, de cobrança. E tudo isso é oposto à liberdade do amor, à verdadeira liberdade, à verdadeira aceitação do outro tal como ele é. E eu lembro-me de ler uma definição num dos livros sobre relacionamentos do Neil Donald Walsh, em que ele dizia que para ele o amor era desejar para o outro exatamente o que ele deseja para ele. Toda a liberdade, todo o respeito. E isso é muito difícil de trabalhar em nós. Aprender a não julgar e a aceitar a liberdade integral do outro, viver com o outro em total verdade, sem encobrir nada. Isso é muito, muito, muito difícil. Eu também me lembro de uma definição da Maria Flávia Monsaraz, com quem estudei astrologia, que dizia que o amor é uma lei universal. E também tive dificuldade em compreender a acessão dessa expressão, e hoje julgo que entendo como lei, precisamente por ser essa vibração que faz com
que repele tudo que não tem a mesma frequência, que atrai tudo que tem a mesma frequência, então é uma energia que funciona praticamente sozinha. Mas eu agora, antes de avançar, passava à Manuela para ela nos falar também sobre a perspectiva dela sobre o que é o amor. Então, como a Cristina disse, não foi fácil trabalharmos este tema, porque se os outros foram difíceis, este ainda mais, porque surgiam coisas. E tantas coisas quando nós falamos de amor romântico, de amor familiar, de amor universal, de alguma forma um grande mistério, uma aventura, que precisamos de uma vida inteira, acreditando em várias vidas, para conseguir entender o que é a plenitude disto, não é? Estamos a falar de quê, afinal? Uh, Fala-se muito, há algumas coisas que nos aparecem muito como frases feitas, que é aquela coisa do amor próprio, de ser o amor da nossa vida, mas depois ninguém nos ensina a fazer. E nós dizemos, sim, está bem, ok, e é preciso amar, temos de nos amar a nós mesmos, sim, ok, perfeito, mas quem é que ensina a fazer? E isso às vezes até cria stress, porque tipo, eu quero fazer, mas ninguém me ensina a fazer, não é? E, e por isso mesmo é que é tão incrível o tema, porque é tão multifacetado, é quase como se fosse um diamante em bruto e que nós ao longo das vidas vamos aprendendo a lapidar e perceber que ele tem muitas fases. E se calhar para um dia chegarmos a um ponto em que todas as faces são amores. E quando chegarmos a isso, com certeza estamos iluminados e já não está cá ninguém, não é? Quer dizer, nessa altura já nem estamos cá. Se calhar o que vínhamos cá fazer já aprendemos. E é um pouco isso. Há uma parte do amor que eu acho muito interessante, que é o amor comunidade. É de repente nós sentir que somos parte de um todo. E eu acho que quando nós vamos caminhando para aí, isso é uma coisa que acho que se pode ir caminhando. É muito interessante, porque se eu olhar para o amor comunidade, eu vou perceber que eu sou una com tudo, eu sou una com a terra, sou una com as pessoas, sou una com tudo que me rodeia. Quando eu consigo fazer isso, eu já consigo ter cuidado com as coisas mais simples, não é? Porque percebo que ver o amor comunidade faz com que eu vá para a praia e jamais em tempo algum vou deixar algum lixo na praia. E quem diz isto diz outras coisas, não é? Porque eu vou perceber que tudo o que me rodeia está envolvido nessa, como a Cristina falava, nessa frequência, nessa vibração. E então isto é tão alto, é tão grande, é tão grande, é tão grande, que ficou pequeno para nós conseguirmos condensar tanto em tão pouco tempo. E por isso nós temos aqui uma perspectiva, conseguimos encontrar umas perspectivas que nós achamos interessantes e que vamos partilhar com algum detalhe e sabendo que isto é muito grande e que fica nessa percepção de cada um sentir da sua maneira. E eu acho que há uma forma, uma vez fizeram isso numa ação de formação e eu achei muito curioso. E se quiserem podem experimentar, porque era uma ação de formação sobre avaliação de desempenho. E disseram-nos, foi muito giro, porque nos disseram para começar, nós mais amamos. E toda a gente pensou nas pessoas que amava, e de seguida perguntaram e o que é que vocês sentiram fisicamente. Toda a gente sentiu, foi o que fez o Olé, olé. E depois... agora já outra vez. Então, onde é que me perderam? Ah, Nos eliminaram-se. mesmo ao bocadinho, há meia dúzia de palavras só. Pronto, eu estava a falar que foi Estava essas aqui a responder à minha prima Cristina de Brasil. e estava a falar que pediram-nos para pensar nas pessoas que nós mais amávamos. Exato. As pessoas pensaram e a seguir o que nós tivemos a ver foi o que é que aconteceu. Automaticamente os rostos se iluminaram, automaticamente os rostos fizeram um sorriso. E foi muito interessante trazer essa perspectiva na forma como
em essência, nós todos sabemos o que é o amor e que instintivamente, naturalmente, até o rosto se ilumina. Há qualquer coisa que acontece, há qualquer coisa que de repente se manifesta. E então o amor é isso que naturalmente se manifesta. E pronto, e agora vamos dar seguimento aqui ao que nós preparamos para vocês. E começávamos com a Cristina. Muito bem. Eu ia fazer aqui um paralelismo, ou seja, neste sentido, a maior parte ou muitas pessoas relacionam o amor, bem sei que também relacionam com o amor paternal, fraternal, mas associam sobretudo ao amor romance, ao amor nos relacionamentos amorosos. E até esperam, com certeza, que este tema seja sobre esse tipo de relacionamento, só que o tema amor está na base da aprendizagem de quem nós realmente somos, está na base da aprendizagem sobre todo e qualquer relacionamento. E por isso não podemos reduzir o amor a esse amor romanceado, a esse amor apaixonado entre duas pessoas, porque é realmente muito, muito, muito mais vasto que isto. E, aliás, eu acredito que aquilo que as pessoas consideram que é o amor não é de facto o amor. São outras emoções interligadas, acumuladas, mas que na sua grande maioria estão muito longe daquilo que é o verdadeiro amor. E aliás, sobre isso, a Manuela tem um conto para nos contar, que é muito interessante no que diz respeito a esse amor entre duas pessoas, não é, Manuela? É. Então, este é um conto que se passa, é um conto de uma tribo indígena na América do Sul, quando dois jovens, um rapaz e uma rapariga, resolvem fazer a cerimónia de casamento e vão pedir autorização ou pedir a bênção ao xamã. E o xamã diz-lhes, muito bem, mas antes vocês precisam de passar por um teste. E o teste foi cada um deles tinha que sair e tinha que ir apanhar uma ave e trazê-la viva. O rapaz tinha que ir apanhar um condor e a rapariga tinha que ir apanhar uma águia. E, portanto, eles tinham que ir, tinham que encontrar esse condor e essa águia, conseguir apanhá-la e trazê-la viva para a aldeia. Eles demoraram 2 anos a fazer isso. 2 anos depois eles voltam, eles trazem cada um com a sua ave, e quando chegam ao xamã, o xamã diz-lhes, muito bem, então agora essas duas aves simbolizam a vossa união. E por isso, como vocês querem passar a viver juntos, a trabalharem juntos, vamos unir uma perna, uma pata de uma ave à pata da outra ave. E o que aconteceu, vocês podem imaginar, quando juntaram as duas patas, os duas perninhas de cada um dos animais, eles pura e simplesmente ficaram loucos e começaram a dedicar-se e eles quase que se matavam um ao outro. Nessa altura eles separaram os animaizinhos e essa era a lição, essa era a grande aprendizagem que o Xamã queria passar para os jovens, que era, eles estavam a fazer uma opção de ficarem juntos, porque cada um deles queria apreciar a beleza e a grandiosidade de cada um do outro quando voavam. Eles estavam uma opção de voarem juntos, apreciando a grandeza de cada um deles e não deixarem de ser quem eram porque passavam a ficar juntos. E isso era o grande aprendizado que eles tinham que trazer. E isto é muito interessante, principalmente porque venderam-nos muito filmes. Um dos filmes que nos vendem é a questão das meias laranjas. Nós sermos incompletos e precisamos da outra meia laranja para sermos completos. Quando, na verdade, cada um tem que ser uma laranja e depois as duas laranjas dão mais sumo.
E este conto é absolutamente, eu acho este conto belíssimo porque é empurrar o outro a ser o melhor que ele pode ser e apreciar o outro no melhor que ele é, no melhor que ele tem para ser. E nesta caminhada, aí sim, aí faz sentido as pessoas estarem juntas e olharem e apreciarem a beleza de cada um deles quando cada um voa. Eles voam juntos à procura de comida, eles voam juntos porque querem voar pelo céu e cada um deles na sua beleza e na sua grandiosidade. Este conto, se nós o levarmos para as nossas vidas, se olharmos para nós, pode nos trazer tanta coisa, tanto aprendizado e é uma perspectiva que, que nós sentimos, eu e a Cristina partilhamos desta visão de cada um ver a grandeza do outro, de cada um e caminhar e voarem juntos. E realmente isso ajuda-nos muito a desmontar os contos de fadas que nos contaram. É, e até vou pegar nesta expressão que a Manuela acabou de usar, do conto de fadas, porque acredito realmente que as pessoas procuram, naquilo que chamam o amor, solução para muitas das suas carências, para muitas das suas expectativas, para muitos dos seus sonhos, e na verdade quando estamos à procura ou esperamos que seja outra pessoa a trazer-nos aquilo que consideramos que nos falta, estamos sempre a iludir-nos. É uma ilusão acharmos que aquilo que nos completa pode vir de fora de nós, seja de outra pessoa, seja de uma situação fora de nós, de um trabalho, de um objeto. Nunca aquilo que nos faz sentir amor, um amor pleno, um amor completo, não virá. Temos que encontrar primeiro dentro de nós. E sim, e depois podemos partilhar essa vivência do amor com outra pessoa. Essa pessoa até nos pode acrescentar e nós podemos acrescentá-la a ela. Agora, nunca poderá ser reduzindo-nos e que, considerando que nos falta alguma coisa e que aquilo que nos falta poderá vir do amor que outra pessoa tenha por nós, será sempre uma ilusão que acabará sempre, forçosamente, em desilusão. Todas as ilusões terminam em desilusão. Mas nós somos educados desde criança a acreditar nesse amor ilusório. Temos tantos, a Manuela falou em contos de fadas e temos tantos contos infantis que nos falam desse amor que é, na verdade, ilusório, o amor da Branca de Neve, o amor da Bela Adormecida, da Gata Borralheira. É sempre alguém que vem de fora e que nos torna, e que torna, nos torna sim a nós, eu ia referir-me aos contos infantis e à personagem principal, é sempre é um príncipe que vem de fora e que nos torna felizes para sempre. E se nós não aprendermos a conhecermos-nos, e como eu dizia há pouco, a conhecer quais são as nossas carências, quais são as nossas faltas, quais são os nossos medos, quais são os nossos talentos, os nossos dons, as nossas apetências, as nossas vocações. E se não aprendemos a sermos nós, a expandir as nossas potencialidades, a exercer os nossos talentos, a completar as nossas faltas, a enfrentar os nossos medos, nunca ninguém que não sejamos nós vai conseguir fazer isso por nós. Lá está, será sempre uma ilusão que terminará em desilusão. E hoje em dia continuamos a ver as pessoas a casarem-se com essa esperança. Normalmente não são pessoas que exerçam a sua liberdade e respeitem a liberdade do outro. Normalmente esperam que o outro responda a determinadas regras desse convívio, que tenha limites,
que vivam um para o outro. São tantas as limitações que se põem para viver em comum que é impossível que com essas limitações possam sentir-se verdadeiramente livres e logo não podem sentir-se verdadeiramente amados. É muito difícil na nossa sociedade, tal como ela foi construída, tal como nós fomos educados, aceitar que o amor por outra pessoa implica respeitar toda a liberdade dela, porque nós vamos considerar que muitos dos comportamentos dela não respeitam o nosso amor. Se não fizerem, se não cumprirem o que nos prometeram e se virmos o que é que prometemos uns aos outros, percebemos que estamos a prometer coisas que não podemos cumprir, porque ninguém sabe, estamos a obrigar o outro a não mudar, a permanecer igual, com um sentimento igual todos os dias, quando na verdade nós estamos em evolução constante e para umas coisas queremos que o outro mude, para outras coisas não queremos que ele mude e estamos a condicionar o comportamento do outro e a considerar que se ele não fizer aquilo que nós queremos, não está a amar-nos. E o amor é aceitar-nos e aceitar as nossas escolhas. Da última vez falámos em escolhas e das características do amor incondicional é precisamente a aceitação do outro tal como ele é, e isso inclui aceitar as escolhas que ele fizer para ele. Se ele acha que aquilo é o melhor para ele e se nós amamos essa pessoa, vamos aceitar que aquilo que ele está a escolher para ele acredita que é o melhor para ele e nós temos que respeitar essa escolha dele. E isso é muito difícil porque nós temos muitas emoções não resolvidas que fazem com que consideremos as escolhas do outro como uma rejeição, como uma humilhação, como um desprezo, como uma falta de respeito, e na verdade a outra pessoa muitas vezes não tem a mínima intenção de nos desrespeitar, de nos magoar, de nos rejeitar, simplesmente está a fazer uma escolha que ela considera que é apropriada para ela, mas como não coincide com a nossa vontade, nós vamos interpretar a atitude dela consoante aquilo que nos faz sentir. Isso remete-nos até para outra questão que é a necessidade de expressarmos aquilo que sentimos. E nós, normalmente, quando fazemos, começamos por acusar o outro. Tu fizeste isto com a intenção de me magoar. E a verdade é que nós não sabemos qual era a intenção do outro, mas eu tenho constatado ao longo da minha vida profissional que quase nunca aquilo que nós consideramos que é a intenção do outro é de facto a real intenção dele. Nós é que interpretamos daquela forma e depois na expressão começamos por acusar o outro quando ele na verdade não tinha essa intenção e depois como se sente acusado, sente-se julgado, defende-se e muitas vezes contra-ataca e começam aí conflitos desnecessários porque estamos a ter dificuldade em expressar o que sentimos. E essa expressão do que sentimos é outra característica fundamental nos relacionamentos e sermos verdadeiros e completamente sinceros. Na expressão é outra coisa também para a qual não fomos treinados, não fomos educados a dizer tudo o que sentimos, tudo o que pensamos. E isso leva-nos a muitos desequilíbrios, porque depois não dizemos o que sentimos por medo da reação do outro, por medo que o outro não nos aceite, que o outro nos julgue. Então, pensamos e sentimos uma coisa e fazemos outra. E enquanto essas três áreas da nossa energia, o pensamento, o sentimento e a ação, não estiverem alinhados, nós vamos estar em desequilíbrio. E, voltando ao nosso tema, quando estamos a vibrar pelo amor,
temos que estar numa unicidade, num equilíbrio de agir em função daquilo que pensamos e sentimos. E não pensar para um lado, sentir para o outro e fazer para o outro. Isso é o que acaba por desconstruir os relacionamentos e nos afastar daquilo que é realmente a vibração, que eu acredito que seja a vibração mais ambicionada, que é do amor, que é amar e sentir-se amado. Mas isso implica um longo processo de aprendizagem e de descoberta interior. Não é assim, Manuela? É isso. E trazia aqui uma coisa para partilhar com vocês, que é um livro, há um livro que é muito, muito bom, que se chama Famílias e como sobreviver com elas. É um livro que é escrito por uma pessoa da área da psicoterapia e da psicanálise, isso, e em parceria com um humorista. Então eles tratam temas muito sérios, mas de uma forma muito leve, porque é com perguntas-respostas. E são ingleses e com aquele humor também um bocadinho britânico e é muito giro. E relativamente a este tema específico, há lá um capítulo, o nome do capítulo é Por Casei Contigo. E então, eles explicam de uma forma muito, 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 muito simples, eles explicam o quê? Eles explicam que nós aproximamos das outras pessoas, nós casamos com outra pessoa, não por aquilo que nós vemos à frente, mas por aquilo que ele diz, o que temos atrás do ecrã. Ou seja, é o que está no fundo é o nosso programa, o programa que todos nós fazemos. É como se fosse esse programa que a outra pessoa consegue aceder e consegue ler. E, portanto, nós fazemos as nossas ligações em sintonia no fundo são frequências de vibração, em sintonia com o que temos atrás do ecrã. E depois, quando as pessoas, quando passam a estar próximas, a estar juntas, não é? Podem acontecer três coisas, eles explicam que podem acontecer três cenários. O primeiro cenário é, eu sei que tenho coisas atrás do ecrã, que não quero mexer, o outro sabe que tem coisas atrás do ecrã, que também não quer mexer, e as coisas evoluem, as coisas avançam. Ninguém evolui muito, ninguém cresce muito, mas também ninguém se chateia muito. E, portanto, conseguem ter uma vida pacífica, tranquila, mas, quer dizer, mas também nunca entram a fundo, não se trabalham a eles próprios, digamos assim. Depois tem o segundo cenário, que é quando uma das pessoas começa a descobrir que tem coisas atrás do ecrã. E então começa a mexer no que tem atrás do ecrã. E a outra pessoa não quer mexer nas dela. E normalmente isto acaba por não dar muito bons resultados. Eu conheço alguns casos em que aconteceu isto, em que até por questões de evolução espiritual e desenvolvimento, de pessoas começaram a descobrir coisas e começaram a perceber-se de outra maneira e por algum motivo os relacionamentos nem sequer se mantiveram. Aconteceu ali alguma coisa que não deu para manter. E será um destes casos em que está nesse segundo cenário, em que as pessoas de facto começam-se a trabalhar, começam a perceber muito, um pouco que a Cristina falava agora há pouco, eu começo a perceber que afinal o ele está chateado, não tem nada a ver comigo, está chateado porque está chateado do escritório, e portanto eu passo a ser menos vítima, e depois o outro se calhar já entende ser menos vítima como menos interesse, e de repente a coisa começa ali a haver duas coisas que não funcionam, quer dizer, aquilo que estava deixa de estar, porque realmente alguém está a fazer um caminho completamente diferente. E depois tem um terceiro cenário, que é as duas pessoas têm consciência que têm coisas atrás do ecrã, as duas pessoas resolvem mexer no que têm atrás do ecrã. Estas são aquelas situações em que, de facto, as duas pessoas crescem. Eu tenho a felicidade de conhecer alguns casais em que isto aconteceu. E é absolutamente impressionante o que as pessoas conseguem crescer, o trabalho que podem fazer, como cada um vai fazendo o seu caminho, como vão partilhando os caminhos que fazem, como cada um se expõe. E é incrível o que consegue fazer transformador, do processo transformador, que é assumir efetivamente somos nós e depois nós vamos
percebendo, vamos trabalhando, porque é assim, porque a grande questão é que nós somos todos espelhos uns dos outros, nós funcionamos por efeito espelho, o outro espelha-nos as coisas. E quando eu percebo que o outro me está a espelhar alguma coisa, eu consigo olhar para aquilo e dizer, mas porque é que isto me está a incomodar tanto? Porque isto não tem nada a ver com ele, tem a ver com a forma como eu me estou a sentir. E nesse sentido, podemos todos crescer imenso. Porque se há uma coisa que o outro fez e eu fiquei chateado, ok, eu tenho que perceber é porque é que eu fiquei chateado. Ele tocou no ponto certo, ele não tocou no ponto certo. E quando se consegue fazer isso tem várias coisas que nós já falamos aqui também nas outras lives. No fundo, é fazer logo uma escolha. Eu não vou olhar para aquilo como sendo ataque, eu vou olhar para aquilo como uma oportunidade para refletir. Afinal, o que é que está aqui? E isso é que dá a oportunidade para crescer e, de facto, as coisas vai-se construindo esse amor numa outra dinâmica, numa outra dimensão, porque é realmente no crescimento interno, porque no fundo cada um vai, é como o conto, não é? Cada um vai percebendo que não é igual ao outro, cada um tem a sua individualidade e cada um está a trabalhar e está a partilhar com o outro. E isto que nós estamos, isto que estou aqui a partilhar com vocês e esta parte específica, é extensível a qualquer coisa que esteja à nossa volta, é extensível com os nossos amigos, é extensível com qualquer outra pessoa, porque nós somos todos espelhos uns dos outros. Portanto, a partir desse momento, a partir de espera aí, o outro fez aquilo, mas eu fiquei super chateada, o que é que está aqui? O que é que está a acontecer? O que é que eu estou a sentir? O que é que isto me está a trazer? E a partir daí, permitir abrir, permitir falar, permitir trazer isso tudo, faz com que realmente as coisas possam ser completamente diferentes. E aí sim possamos caminhar para um outro estado de ser e caminhamos em cada momento, em cada ação, em cada situação que vai acontecendo. Se quiserem ver este livro, ele está disponível, acho que na FNAC. Eu estive à procura, eu já tenho há muitos anos, mas ele está, eu encontrei na FNAC, sei, pesquisei e vi que estava na FNAC. Se quiserem, vale mesmo a pena ler, porque traz coisas, traz outra percepção das coisas. Da mesma maneira que há um que se calhar já muitas pessoas leram, que é muito simples de se ler e que também é muito interessante, que é Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus, que nos traz uma outra perspectiva, traz mais uma vez a perspectiva da águia e do condor. Nós às vezes queremos que as outras pessoas façam o que nós gostaríamos que elas fizessem, mas elas não somos nós. Nós somos pessoas diferentes, né? E perceber que tecnicamente, e lá o livro explica, porque é escrito também por médicos, e isso ele explica que nós estamos formatados, nós temos um programa que está formatado para ver as coisas de uma maneira, e os homens têm outro programa que está formatado para ver coisas de outra maneira, que não quer dizer que não queiram os dois a mesma coisa, mas olham de formas diferentes. E perceber isto, só perceber isto, já faz toda a diferença, porque percebemos que vemos as coisas de formas diferentes. Não quer dizer que não queremos a mesma coisa, estamos a olhar para elas de forma diferente. E isso tudo faz com que as coisas sejam todas muito mais simples. De facto, há aqui muito espaço para trabalhar. O que é que isto implica? Implica, tal como já falamos antes, tudo o que nós temos vindo a falar implica uma coisa, implica muito trabalho. Implica escolha para fazer esse trabalho. É verdade. Às vezes é uma escolha. E eu, pegando no que estavas a dizer, Manuela, concordo plenamente, que é nos relacionamentos que nós mais podemos aprender sobre nós próprios. Em todo tipo de relacionamentos. Seja, como a Manuela disse, nas relações a dois, seja na família, seja nos relacionamentos de trabalho, estamos sempre a aprender sobre a forma como reagimos às escolhas das outras pessoas, àquilo que elas fazem, àquilo que elas dizem, e aprender onde é que estão os limites do respeito por nós, até onde é que devemos ceder, até onde é que devemos aceitar, e podemos até escolher não conviver com uma determinada pessoa, por exemplo, quando os casais se separam, podem escolher afastar-se, mas isso não quer dizer que não continuemos a amar aquela pessoa, porque na minha vida eu já perdi muitas pessoas por cortes nas relações, já me divorciei, já cortei relações com familiares e não deixei
hum, não passei a odiar aquelas pessoas, continuei a considerá-las, continuei a desejar-lhes o melhor, genuinamente. Hum, e isso é uma aprendizagem que fazemos. Nós querermos o melhor para aquela pessoa não quer dizer que toleremos ou que queiramos conviver com aquela pessoa. Não, aquela pessoa pode ter feito escolhas que inviabilizam qualquer capacidade, qualquer possibilidade de convívio. Mas nós podemos continuar a desejar o melhor para elas. Isso é outra aprendizagem que fazemos. E na minha vida, como eu disse, perdi muitas pessoas que estão vivas e, portanto, foi o perder o convívio, perder, deixaram de fazer parte da minha vida, mas eu fiz muita aprendizagem sobre o meu amor próprio. Como é que eu me podia amar em cada uma daquelas relações. Passei pelo casamento, passei por uma experiência, passei por viver só com o meu filho, passei por viver só sozinha. Depois de anos a viver sozinha, partilhei casa com um casal, meu amigo, que tinha uma relação extraordinária e em que eu podia fazer o que era a comparação entre viver eu não ter um companheiro e estar a acompanhar a experiência deles enquanto casal. Um, o que é que um casal suporta um ao outro que eu tinha que suportar sozinha, que lacunas é que eu tinha que preencher em mim, que normalmente os casais, quando estão juntos, esperam isso um do outro. Isso também é uma aprendizagem e essas experiências em levam-nos a perceber que nós temos capacidade de nos tornar completamente autónomos, emocionalmente, completamente independentes, não precisar do outro para nos sentirmos melhor. Podemos partilhar a vida com o outro e fazer com que a vida seja muito mais divertida, muito mais alegre, porque partilhamos as formas de estar, os gostos, mas não porque precisemos. Isso implica um grande caminho pessoal que tanto podemos fazer individualmente como dentro da relação, ir acompanhando a evolução um do outro e até a evolução até pode ser muito mais rápida e eficaz quando ambos se apoiam e percebem que estão a descobrir-se e a complementar-se, a aprender a complementar-se. Tudo isso é feito nos relacionamentos e nós, enquanto habitantes aqui do planeta, estamos sempre a relacionar-nos com outras pessoas, quer queiramos, quer não, porque faz parte da característica de ser humano. Não há possibilidade de não nos relacionarmos e não há possibilidade de não aprendermos sobre o amor, de não desenvolvermos a capacidade de amar. Ó Manelinha, e tu ainda tinhas mais coisas para nos contar sobre o amor? Temos. O que é que eu queria partilhar com vocês? Estamos quase a terminar. E queria Pois. partilhar com vocês um texto que é, que é absolutamente incrível, perdão, e que traz muito disto, no fundo é um bocadinho um resumo do que estivemos a falar. E então o texto diz: Eu não. Alô? Saiu do sítio. Eu não quero Ah, que enamores de mim, eu quero que enamores de ti. Eu não quero que me ames, quero que aprendas a amar-te incondicionalmente. Eu não quero que sejas meu, quero que sejas teu. Quero que sejas Deus Todo-Poderoso em carne humana. Eu não quero que sejas um amante fiel, quero que sejas amor puro. Eu não quero que sejas o meu homem, quero que sejas a tua luz. Eu não quero que venhas até mim, quero que regresses a ti. Eu não quero fazer amor contigo, quero que possas amar-te com a minha presença ou sem ela. Eu não quero nada de ti, quero tudo de mim. Eu não quero que me protejas, quero estar em mim mesmo quando tu te vais embora. Eu não quero conquistar-te,
quero libertar-te dos meus contos de fadas. Eu não quero julgar-te, nem necessitar-te, nem controlar-te, nem manipular-te, nem mudar-te. Quero, a única arte é que tu me inspires a amar-te exatamente como és. Quero que saibas que isto que escrevo não é uma utopia ideal, é a minha sincera, inocente e transparente vida real. Isto foi escrito, está num livro que chama-se Revolução da Consciência e foi escrito pela Isha Jude, que é a pessoa do centro do sistema Isha, no fundo é uma professora espiritual no Uruguai. E a Isha fala muito sobre o que ela escreve no sentido de convidar as pessoas a trabalharem-se para que elas também possam vivenciar isto, porque isto é a experiência dela, isto é vivencial, é experiencial, no sentido de dizer que isto é possível. Como ela chegou lá, as outras pessoas também podem chegar. E de facto é uma visão bem diferente daquela que normalmente nós estamos habituados. E acho que é super interessante, achamos que era super interessante trazer esta visão bem mais alargada daquilo que se fala muito da história do amar-se a si mesmo, não é? E o amar-se a si mesmo passa por um dia nós conseguirmos chegar a um nível de consciência em que podemos escrever isto, não porque escrevemos, mas porque o sentimos e porque o vivenciamos em prática, porque o vivenciamos. E era este o textinho que nós tínhamos. Tão bonito que eu emocionei-me imenso. É muito, muito bonito. E eu acredito que isso é o amor. Tão Exatamente. difícil de alcançar. É. Tão difícil. Quantas vezes nós achamos que amamos alguém, mas ainda julgamos, ainda cobramos, Estamos a fazer uma troca ainda esperamos, não é? e trocamos. Esperamos que ela dar-nos o que nós achamos que nos falta. E o amor, acredito que seja isso. E é tão difícil de ser treinado, trabalhado, e estamos todos os dias a ter a oportunidade de o fazermos. Todos os dias podemos treinar, olha, como é que eu consigo aceitar esta pessoa, esta escolha que ela acabou de fazer, ou que está a fazer, como é que eu consigo aceitar o outro, como é que eu me consigo aceitar com todas as minhas características, porque se aceitamos o outro, não nos aceitamos a nós. Não estamos a ser capazes de a aceitação do outro não é total. Começa tudo em nós e dentro de nós. Não é, Manuel? Esse texto, obrigada por esse texto, porque é absolutamente maravilhoso, é divino. E como eu já falei um bocadinho, a Isha tem uma forma de estar assim muito diferente daquilo que eu conhecia até o momento. E ela há uma parte em que é muito é assim com humor sarcástico e tem uma coisa que eu acho imensa piada, ri-me imenso sempre que eu sei aquilo, que é quando e tem a ver um bocadinho com o que tu falavas agora um bocado, Cristina, com o expressar, não é? Que é quando ele chega à casa e olha para ela e diz: ai querida, tu não estás bem, o que é que se passa? E ela: nada, não se passa nada. E ele volta a insistir: oh querida, mas o que é que se passa? Diz lá, porque nota-se que tu não estás bem. Nada. E ele continua a insistir, a determinada altura ela diz: mas tu se me conhecesses já sabias o que é que está mal. E ela ri-se com aquilo e diz assim: Deus quando fez o homem devia ter dado uma bola de cristal, porque é para adivinhar. Porque tem muito a ver com aquilo que tu falavas agora há pouco, quer dizer, muitas vezes nós não aprendemos essa Quantas vezes eu reagi assim? de dizer. Quantas vezes eu reagi assim? E pensava, mas porquê que tenho que dizer, porquê que vou dizer, se a pessoa sabe perfeitamente o que disse para me magoar? Exatamente, é isso. É exatamente esse o ponto. E eu dizia, então a pessoa sabe exatamente como é que me magoou, como me magoou, sabe que eu estou magoada, para que é que eu vou falar? Para que é que eu vou dizer? E eu partia de princípio que a outra pessoa sabia que me tinha dito para me magoar, sabia que me tinha magoado e achava que ainda me estava a perguntar para fazer de conta. Exatamente. E nós somos muito rebuscados. E conhecer a nossa forma de funcionar, o que é que nos leva a reagir de uma determinada forma. E depois
reconhecer que essa não é a melhor reação. Que nessa reação estamos a julgar o outro, estamos a atacar o outro, não lhe estamos a dar oportunidade sequer de se expressar, estamos a falar tudo em subentendidos, a reagir com base em subentendidos, cria tantos conflitos, é tão desnecessário, mas aprender o que é que está na origem da nossa reação é muito interessante e depois mudar isso, transformar isso em nós, porque quem tem que se transformar somos nós, não é o outro. E exatamente isso. E tem uma coisa muito interessante, Cristina, que estás a dizer, que até nos dá um mote para a próxima live. E é nós usamos isso depois em todas as fases, em todas as áreas das nossas vidas. Nós usamos isso com os amigos, nós Sim, usamos sim, isso sim. nos empregos, o chefe só porque está mal disposto, porque ele acordou mal disposto e porque tem questões para estar mal disposto e disse-nos um bom dia um bocadinho mais mal disposto e nós já achamos que o assunto é connosco, que devemos ter feito alguma coisa, que não sei o quê. E levamos isso para tudo. No fundo, a questão é sempre a mesma e voltamos outra vez ao princípio da história, de facto, onde é que nós estamos, qual é o nosso papel e qual é a nossa responsabilidade, não é? Exato. Exato, e amar é uma escolha, vibrar pelo amor, isto conjuga-se com a nossa última live. Nós podemos, a cada momento em que temos oportunidade de reagir, escolher como é que queremos reagir. Se queremos reagir com amor ou se queremos reagir com outra emoção. E só para terminar, eu vou muito rapidamente, lembrei-me agora de que o amor é uma reação e nós podemos escolher reagir com amor às às circunstâncias que nós achamos mais complicadas, mais dolorosas. Eu lembro perfeitamente que quando o meu filho adoeceu e durante o ano em que ele foi tratado, eu ter decidido que eu ia escolher vibrar pelo amor em todas as situações. E não me lembro de alguma vez me ter sentido revoltada. E escolher vibrar pelo amor é escolher aceitar, sentir as emoções e responder com amor a todas essas emoções. E lembro-me também de que agora a minha mãe, quando adoeceu, eu voltei a fazer essa escolha. Eu quero vibrar pelo amor e quero envolver a minha mãe como quis, como fiz com o meu filho, envolvê-lo em amor. E já que eu tinha que viver toda aquela impotência, eu ia vivê-la dando de mim tudo o que eu considerava que tinha para dar. Dar todo o amor. E eu acho que é essa escolha de vibrar pelo amor que nos salva. Sem dúvida. É exatamente, é como se em cada momento é o que se chama de love in action, não é? É o amor em ação. Sim. E amor também pode Nós não ser temos não. noção que podemos, que é uma escolha nossa, que nós podemos escolher reagir com amor. E eu tive essa experiência. Eu senti-me, naquele ano em que o meu filho esteve a receber tratamento, senti-me sempre a vibrar pelo amor, embora sentisse muitas vezes desânimo, muita tristeza, muito medo, mas na verdade eu reagia depois com amor às situações. Como disse, nunca me revoltei, nunca senti raiva, senti sim medo, mas eu tentava reagir a esse medo, a essa angústia, a essa tristeza, com o amor da aceitação das emoções que eu estava a viver e, sobretudo, dar toda a capacidade que eu tinha de amar àquele que eu amava e a quem podia atenuar a experiência dolorosa pela qual estava a passar, com a minha atenção, com a minha presença, com o meu amor. Nós podemos sempre escolher vibrar pelo amor. Sem dúvida, isso é uma escolha. É, é uma escolha. E lá está. E foi nessas experiências que eu fui aprendendo, afinal, o que é o amor. Porque todas as circunstâncias, por mais dolorosas que sejam, por mais complicadas que sejam, dão-nos sempre a oportunidade de
fazermos uma escolha sobre como queremos reagir. E essa foi a prova em que a prova que eu tive de que em todas as circunstâncias nós podemos escolher vibrar pelo amor, sentir o amor, não julgar. Para mim foi muito difícil não julgar em todo o período que o meu filho esteve internado no IPO. Eu tive que escolher sempre não conversar praticamente com os pais dos outros meninos do desespero que sentiam, julgavam os médicos, julgavam os enfermeiros, e eu não podia compactuar com isso. Mas também não lhes podia dizer que eles estavam errados, porque eles estavam a viver a realidade deles da forma que eles sabiam e conseguiam. E cheios de coragem, e eu cheia de admiração por eles. Mas eu não podia mentir, dizer-lhes que concordava com eles, porque isso não era verdade, nem podia julgar ao lado deles porque eu tinha feito outra escolha. Eu escolhia o amor e o amor é acreditar que cada um faz o melhor que consegue e pode. Não faz o que quer, ele faz o que consegue. Se aquela pessoa soubesse que se fizesse de outra forma ia ter consequências maravilhosas na vida dela, ela teria feito, mas ela ainda não tem consciência ou ainda não tem capacidade para fazer de outra forma. E se eu estava a conseguir fazer essa escolha, muito bem, ótimo para mim. Mas eu não posso julgar os outros, porque se eu estiver a julgá-los, eu já não estou a vibrar pelo amor. E, Isto tem muitas implicações. Por isso é que é tão difícil falarmos deste tema em tão pouco tempo. e Cristina, com isso, deixa-me só trazer aqui uma outra questão, que é na continuidade do que estás a dizer. Obrigada. Deixa-me só aqui uma parte dizer obrigada à Antónia, que é tua amiga, não é? A Manuela. Eu ainda não interrompi porque estávamos a falar, mas António, obrigada por estar. Obrigada, Antónia. Que é uma questão que acho que não estava sequer previsto falarmos nisto, mas acho que aqui encaixa claramente, que é, neste momento, o que estamos a viver como humanidade, talvez nos esteja a colocar essa questão. De repente Tal nós e qual. levamos aqui com Covid em cima, levamos com uma questão, com uma situação que ninguém estava à espera, levamos com uma coisa que não estava escrita em nenhum orçamento, levamos com uma situação que é mundial, em que estamos todos a sentir as mesmas coisas. Eu estive envolvido o ano passado, no princípio da pandemia, com os grupos internacionais, com pessoas do Canadá, do Chile, da Alemanha. Estávamos todos a trabalhar em grupos e sentíamos todos exatamente as mesmas coisas. E talvez essa seja a grande questão que o Covid trouxe, o que é que nós queremos e, como falavas agora um bocado da questão do vibrar, onde é que nós estamos a vibrar? Nós estamos a olhar para isto e dizer o que é que isto nos está a trazer e como é que nós podemos ser mais amor, cada um de nós, ou nós estamos a olhar para isso para ficar ainda pior, para nos matarmos uns aos outros, para andarmos todos aqui a dizer o problema foi daquele e agora foi não sei quantos, isto foi de propósito, e É o que está acima da exatamente questão. isso. E acho que podia ser muito interessante terminarmos até com essa questão e com essa pergunta para cada um de nós, perante cada uma das situações das nossas vidas, que escolha é que nós estamos a fazer? Basicamente, nós fazemos duas escolhas, ou medo ou amor, e qual dessas é que nós estamos a escolher? Exato. Eu acho que isso também foi uma proposta da vida, através desta situação que acabou por acontecer e que nos deu a todos a oportunidade de escolher como é que queríamos reagir a esta situação. Com amor, ou lá está, ou com a revolta, ou com a resistência, com a não aceitação. E tivemos todos a oportunidade de reagir a essa situação com uma escolha. Mais uma vez, eu escolhi reagir com amor, aproveitar a situação para viver da melhor forma possível e realmente foi das melhores fases da minha vida. Não posso dizer, quer dizer, eu estou a dizer isto publicamente e a dizer, não posso dizer muito isto, mas estou a dizê-lo, porque vivi isso com um lado bom, acho eu. Acho eu. E E assim agora? terminamos, não é, Manuel? Exatamente, e agora seguimos. Cristina, quer-se.
Vou-os despedir, então, agradecer a todos a presença aqui conosco e pedir desculpa por mais por esta anomalia na imagem, não temos connosco a Manuela. É um privilégio sempre que a temos aqui visível, com a imagem. Desta vez não foi possível, lamentamos. Mas como dizem os locutores de continuidade, foi uma anomalia alheia à nossa vontade. Mas apesar deste percalço, temos sempre muito gosto que nos acompanhem, que estejam aqui conosco. É um prazer imenso. Muito obrigada. E convidamos já para estarem connosco, não de hoje a 8 dias, que não haverá live na próxima semana, mas para estarem connosco na semana seguinte, portanto, dia 17 de novembro, quarta-feira, às 9h30 da noite, como habitualmente. A única diferença é que não é na próxima semana, é de hoje a 15 dias. E o tema será... A vida profissional. Não é, Manuela? É a vida profissional. Nossa vida profissional. Passamos agora para uma outra área que é super importante nas nossas vidas. Portanto, vamos conversar aqui um bocadinho sobre as nossas vidas profissionais e, no fundo, os desafios que elas também nos trazem. Reforço a mensagem da Cristina. Muito obrigada a todos, obrigada por estarem presentes. Mais uma vez, as nossas desculpas por estas questões técnicas. Um dia a gente descobre isto direitinho, do princípio ao fim. E fiquem todos muito bem. Fiquem todos muito bem e que o amor possa ser, de facto, essa frequência de amor possa ser algo que nos acompanhe em cada momento, em cada ação. Isso. Muito obrigada. Beijinho grande, boa noite a todos. Todos Fiquem bem, beijinho grande a todos. Tchau.